Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao segundo tempo desta nossa aula técnica sobre sensores do Honda Fit 1.5. Estão vendo já aí na tela, né? A foto, sensor, corpo de borboleta, claro, né? Estamos falando sobre o sensor de posição de borboleta, o famoso TPS, né? O Turtle Position Sensor, sensor de posição da borboleta aceleradora. Legal? Pecinha simples, potenciômetro, 3 fios. Então vamos, primeiro, a teoria deste componente. TPS é um sensor com o princípio de funcionamento do tipo resistência variável, né? É um potenciômetro, ou seja, de acordo com a posição do seu cursor, teremos uma variação na resistência elétrica de sua pista. Ou seja, temos uma pista e um cursor ligado à borboleta. Como ele é um potenciômetro rotativo para ocupar menos espaço ali, conforme gira, o cursor vai encurtar ou prolongar o caminho entre dois pontos. Só que como esses dois pontos estão alimentados, um é aterramento, o outro é 5 volts, a variação desse cursor, obviamente, vai ser entre 0 e 5. Não dá para ser entre 0, né, e 12 volts. Não. Trabalha com 0 e 5 volts. O cursor vai ser o quê? Vai dar resposta um pouquinho acima de 0, sempre, e um pouquinho abaixo de 5. Por causa das próprias perdas do circuito. Então a variação vai ser ali em torno de 0,2 volts até 4,8 volts, ou próximo disso. Borboleta fechada, próximo a 0, meio aberta, né? Meio acelerador, entre 2,5 volts, metade de 5, tá? Totalmente aberta, próximo a 5 volts. Então esse aí é o potenciômetro rotativo que vai informar para a ECU a posição da borboleta aceleradora. Uma importante função, né? Se nós falamos, né, nessa mesma aula, antes do intervalo do MAP, pessoal, o MAP é depois que abriu a borboleta. Ou seja, o sensor MAP dá a informação de pressão no coletor. Já abriu a borboleta, depois é que vai ter a variação da depressão e pressão no coletor de admissão. Por isso a gente fala que o MAP, ele mede a carga do motor. O TPS não. O que o TPS mede? Esse carro tem pedal do acelerador, cabo de aço, o corpo onde é encaixado o cabo de aço, né? A borboleta e o TPS. Esse sensor informa o quê? A intenção do condutor. Entenderam? Ele informa a intenção. Depois que abrir a borboleta, é que vai alterar a carga do motor. Então o sistema já vai se preparando para uma aceleração rápida, preparando por uma desaceleração, sabe rapidamente se o motor está em marcha lenta, porque a borboleta vai estar fechada, um freio motor, porque a borboleta vai estar fechada, e por aí vai. Olhem a importância dessa informação. Tá? Entenderam? Para fazer a marcha lenta, para aceleração rápida, para redução de marcha, freio motor, aceleração alta, eu piso tudo no acelerador, aumenta o tipo de injeção, corta ar-condicionado instantaneamente, tudo pelo TPS, pessoal. É muito importante esse componente, porque ele dá ali, como se fosse todas as funções, tá? Do carburador, que é a aceleração rápida, lenta, né?
retorno, tudo. Então auxilia demais, né, o funcionamento do motor, o sensor PPS. Vamos lá. Olhem que legal essa foto. Estão vendo aí o corpo de borboleta do Honda Fit em mãos? O que é essa pecinha aí, ó, com um círculo mostrando, né? E uma tinta lacre. Pois bem, isso é original, pessoal, não foi mexido. Tá? Essa borboleta aceleradora, mecanicamente falando, né? O corpo de borboleta, você tem um ajuste mecânico de fábrica. Tá? Ou seja, para que a borboleta vede completamente o corpo e não prenda no corpo. Não viram isso? Tem borboleta que veda, só que ela passa do ponto, né? Ela começa a travar no corpo. Quando acelerar o motor, ele dá uma travadinha e depois destrava. Pois bem, o batente vem assim, ó, lacrado com tinta de fábrica. Tá? Então vamos lá. O batente está ligado diretamente ao eixo da borboleta aceleradora, que por sua vez tem uma mola de retorno para a posição fechada e um parafuso batente regulado na fábrica. Não deve ser alterado. Claro, vem lacrado já para isso. Tá? Ah, mas e se eu pegar um que já mexeram? O carro morria, mexeram no parafuso para dar mais aceleração. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Tem que trocar o corpo inteiro da borboleta por causa disso? Não, posso tentar ajustar. Pessoal, esse corpo da borboleta, depois de limpo, bonitinho, ele tem que vedar completamente a luz. Ou seja, ele fecha por completo a passagem do ar. Mesmo porque esse motor tem um atuador de marcha lenta, né? Vamos ver aqui nas aulas em atuadores depois, né? Mas ele faz um bypass, né? Ele faz um desvio na borboleta, né? Um desvio de ar, da passagem do ar. Portanto, essa borboleta tem que vedar 100%. Mas também não pode prender, né, no corpo, senão fica travando o acelerador. Legal? Entendido isso? Posso regular? Posso regular. Caso já tenha sido mexido, alterado. Ou também, pessoal, há um desgaste natural de componentes. Né? O próprio parafuso batente vai arredondando. Posso ajustar sem problemas. Tá? Então, vamos lá. A sequência desse corpo. Quando se fala de corpo de borboleta, né, a palavra limpeza sempre aparece. Né? Eu estou vendo aqui algumas dúvidas relacionadas à limpeza do corpo. Tá? Primeiro, por que corpo de borboleta suja? Se só passa ar nele. Né? Já pararam para pensar nisso? Não é gasolina adulterada, sem vergonha, que é colocada no carro, que vai sujar o corpo. Concordam comigo? Não passa gasolina no corpo de borboleta. Ué, se passa somente ar, e esse ar ainda passou por um filtro de ar, por que suja tanto o corpo de borboleta? Por quê? Ah, é o famoso blow-by. O que é blow-by? É o sistema de recirculação dos gases do cárter. Trocando em miúdos, famoso respiro do óleo do motor. Que esse retorno dos gases acaba sempre vindo o quê? Vapor de óleo, um pouco de óleo, ainda mais quando o óleo está incorreto, ainda mais quando o óleo está contaminado com gasolina adulterada. Ele fica mais fino, mais, né, propício à evaporação, e isso vai para onde? Diretamente no corpo. Tá? Por isso que eu falei aí, né? Limpeza tem que aparecer quando fala em corpo de borboleta. Bom, primeiro, como fazemos a limpeza do corpo? Pessoal, coisa mais prática. Remove-se o corpo de borboleta, tá? Retira-se o atuador de marcha lenta. Quer retirar o sensor TPS? Pode até retirar, mas não há tanta necessidade. É só lavar com cuidado, né? Para que ele não fique mergulhado em nenhum líquido, não receba descarbonizante. Segurando o corpo em mãos e aplicar um descarbonizante em spray, pincel, de 2 lados, não jogando
descarbonizante ou água direto no sensor, normalmente não tem nenhum problema. Mas se quiser tirar o sensor para não correr nenhum risco, também sem problemas. Após a limpeza do corpo de borboleta, nesse carro, pessoal, não há necessidade de programação ou zerar parâmetros, pois esta linha possui atuador de lenta e os ajustes são automáticos. Vão aprendendo cada vez mais sobre injeção eletrônica. Né? O Honda New Fit é corpo eletrônico. Não tem atuador, é o próprio corpo, né? Não tem cabo de acelerador. Esse tem que programar. Aqui o Honda Fit, normal. Tem atuador separado do corpo. Tem que programar alguma coisa? Não, o corpo é mecânico, né? Ele volta no batente. Não tem que programar nada, tá? Então, vocês vão aprendendo cada vez mais sobre esses componentes. Está aí mais uma foto do corpo de borboletas, né? Qual detalhe eu posso passar para vocês? As ligações dos 3 fios do corpo TBI. Então vejam a foto novamente, tá? Muitos podem questionar, por que alguns corpos de borboleta têm passagem de água pelo corpo? Por quê? Alguns têm, alguns não têm. Por que pode ter passagem de água em corpo de borboleta? Tá? Para abrir uma passagem a mais, né, antes do atuador de marcha lenta. Para corrigir a rotação na fase fria. O motor fica um pouquinho mais acelerado na fase fria. Aqueceu, ele traz a válvula de volta e já não abre mais. Só vai ser controlado pelo próprio atuador. Tá? Ou seja, é mais um desvio de ar, é mais um bypass que temos. Também, a passagem de água pode ser para quê? Para manter essa parte do corpo também aquecida, o que facilita a não ter sujeira, não ter acúmulo de sujeira, principalmente na região do atuador de marcha lenta. Falei que são 3 pinos, então vamos lá. Onde estão ligados os 3 pinos? Vamos lá. Fio verde com lista preta é o aterramento do sensor. Está ligado ao B08. O fio vermelho com a lista preta, resposta que vai para o módulo é o A15. E o fio amarelo com lista azul é o positivo 5 volts. Está ligado ao pino A20 da ECU, né? Conector A, pino 20. Podemos medir o sensor em volts ou mesmo com scanner? Podemos. Tá? Valor de tensão, ou seja, o que retorna para o módulo desses 5 volts, de acordo com a posição da borboleta aceleradora. Borboleta em descanso, fechada, até 0,02 volts. Borboleta totalmente acionada, pisou tudo no acelerador, 4,5 a 4,9 volts. Lembrando sempre, é raro isso acontecer, tá? Nesses carros, então, pelo menos nunca vi, mas entendo a importância e as possibilidades de falhas no dia a dia. No curso da pista do sensor de borboleta, podemos ter falhas. Chamamos de buraco na pista, né, do potenciômetro. Por isso que temos que fazer a visualização, ou seja, medir fechado, acelerar progressivamente até totalmente aberto. Só que com isso, pessoal, multímetro digital não pega esse tipo de falha. Tem que ser ou multímetro análogo, né, o analógico, né, o de ponteiro, e pode ser aqueles baratinhos, tá, pessoal? Qualquer multímetro de ponteiro, tá, já ajuda bastante. Se tiver alguma falha na pista, o ponteiro vai oscilar, tá, bem no momento da falha. Ou a ferramenta digital de medir sinal elétrico, que é o osciloscópio. O valor do sensor numa aceleração, ele é linear. O que é linear? Segue uma linha reta.
sempre subindo na hora que acelera ou descendo na hora que tira o pé do acelerador. Legal? Isso aqui, na telinha de vocês, ela, a unidade de controle eletrônico, né? A ECU com seus conectores. E mais uma dica para passar para vocês aqui sobre esses dois componentes, né? O MAP e o TPS. O sinal do sensor TPS pode, numa falha, numa emergência, auxiliar na substituição do sinal do sensor MAP. E o contrário também pode ocorrer, pois são sinais considerados próximos com a intenção do condutor. Ambos, pessoal, medem, cada um do seu jeito, um mede a borboleta. O outro mede a depressão e a pressão no coletor. Ambos medem o quê? Cada um da sua forma, a quantidade de ar que vai entrar no motor. Aliás, que já está entrando no motor do veículo. Belezinha? Entendido esses dois princípios? Perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu UMEC. E agora, hein? Olha a pergunta. Ouçam aí. Sem os dois sinais, sem o TPS, sem o MAP, caramba, e agora, hein? O motor pega. O motor funciona? Ou não, nem pega? Resposta: sim, ele funciona. Mas pode esquecer a aceleração. Se vai pisar no acelerador, vai morrer. Tem que pisar bem lentamente, subir no giro do motor lentamente. Aí você até consegue andar com o carro. Mas tirou o pé, acelerou rápido, vai dar falta de combustível. Por quê? Sem os dois sinais, pessoal, o módulo vai entender que tem que injetar mais combustível conforme vai subindo o giro. Então tem que acelerar bem devagarzinho, para o giro ir subindo, subindo, para ganhar giro. E aí injetar mais combustível, senão não tem. Tá? Claro que é muito raro termos falhas nos dois sensores ao mesmo tempo. Muito bem, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui. Pessoal, alunos do UMEC. Antônio Mendes Dutra comentou: professor, a dica sobre o batente do corpo de borboleta é muito importante. Eu mesmo não faço alterações, mas já vi vários casos que alguém mexe, né, e aí vai dar possibilidade de falhas ou erros no carro. E realmente, se mexe no batente, pessoal, o que acontece? O módulo, a ECU, sabe que mexeu? Não sabe que mexeu. Por quê? Pelo TPS, ela vai entender que aquele sinal, mesmo que seja um pouquinho mais alto, é o batente, ou seja, é a borboleta fechada. Tá? E isso vai ter alteração no funcionamento do motor. Por isso que o batente, nesse caso aqui, é o quê? Borboleta fechada. Olhando contra a luz, não passa nenhum fiozinho de luz. Tá? Ou seja, veda completamente, mas também não pode prender a borboleta no corpo. Tá? Marcelo Reinaldo Godoy está em dúvida. Eu falei sobre a depressão do coletor, né? Olha a dúvida do Marcelo Reinaldo de Godoy. Olá, professor. Qual é a depressão do coletor, em média, medida com vacômetro? Pois tenho medido em alguns carros, em algumas marcas, e o motor funcionando em marcha lenta, todos ok. Em alguns carros dá 300 mmHg, outros 400. Só em alguns carburados vai dar 450, que é o que fala em alguns manuais. Por que varia? É assim mesmo? A variação vai depender de motor, de tipo de alimentação e tudo mais. Tá? Vai variar realmente de 300 a 400 na média. Alguns carros até 450. O importante é o quê? Motor em marcha lenta, a variação existir, mas ser mínima e rápida. Ou seja, o ponteiro do vacômetro não pode ficar balançando. Ele balança, mas é muito rápido. Ou seja, ele só capta as aberturas e fechamento das válvulas. É rápido. Tá? Você mal enxerga a oscilação dele. Mas realmente,
vai existir essa oscilação entre 300 a 400 de motor para motor. O que varia essa depressão no coletor? Vedação de válvulas, tipo do motor, tá? O quanto que temos o movimento do PMS ao PMI dos pistões, concorda? Quanto maior o movimento, maior vai ser o quê? A quantidade de ar admitida. Então temos aí variações realmente, tá? Danilo Santa Rosa, da Meccar, olha que legal a pergunta. Ó. Olá, Scopino. Hoje aqui na oficina, estou trocando a embreagem de um Honda Fit. Foi feito com a retirada do quadro inteiro. É possível fazer esse tipo de serviço sem retirar o quadro inteiro? Bom, não consegui também não, hein? Todos que eu já fiz foi descendo o quadro inteiro. E tem ali o coxim traseiro do câmbio, né? Para remover do quadro, ele é bem chato, né? Então assim, é uma embreagem bem demorada realmente, tá? Não sei se com experiência, o dia a dia, de repente a gente conseguir deslocar o câmbio meio que de lado, mas ali o espaço é pequeno mesmo, ou seja, está tendo que ser necessário, pelo menos por enquanto, retirar o quadro completo da suspensão para aí sim descer o câmbio, ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica, a terceira aula sobre os sinais de entrada do Honda Fit. Semana que vem teremos Honda Fit Sensor, parte 4. Fecharemos os assuntos, né? Principalmente, pessoal, sobre sonda lambda. São duas sondas desse carro, né? Se hoje aprendemos sobre dois importantes sinais, o MAP e o TPS, semana que vem as duas sondas lambdas, o sensor de velocidade, que influencia menos, né, no funcionamento do sistema, e o sensor de temperatura do ar, que junto com o MAP complementa a informação de quantidade de ar, densidade do ar admitido. Belezinha? Obrigado pelo acompanhamento de mais uma aula técnica. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.